Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título O Bispo e o Papel Higiênico, comentando sobre um áudio que na verdade um vídeo, né, que contém só apenas um áudio de um trecho de um culto de uma reunião realizada na Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não ouviu, muitas pessoas já devem ter um conhecimento desse áudio, que foi lançado essa semana. Se você ainda não ouviu, você clica aqui na descrição que o link do áudio vai estar aqui embaixo. De algo assim que eu ouvi, cara, eu fiquei indignado, sabe? Porque, a senhora, o bispo, enfim, não sei qual autoridade, né? Em qual concílio que a Universal se baseou para instituir bispo dentro da denominação, mas enfim. O cara, ele fala que ele criticando uma membro da igreja que questionou a ele ou alguém lá dentro sobre a ausência de papel higiênico nos banheiros da igreja, tá? O áudio tem 1 minuto só. Depois ele desvia o assunto para negócio de estacionamento. Até aí tudo bem. Enfim, também seria muito absurdo ter vaga de estacionamento só para dizimista, né? Mas, pô, cara, o cara ridicularizar falando que o dinheiro do dízimo não é para comprar papel higiênico. Então, peraí. Estamos falando de uma das maiores denominações do país, tá? A Igreja Universal é uma denominação que surgiu no ano de 1977. Ela é uma denominação neopentecostal, tá? Que é, na minha opinião, no meu conhecimento, o pior movimento eclesiológico do cristianismo, tá? O movimento mais enganador, mais lixo do cristianismo é o movimento neopentecostal, tá? É uma opinião pessoal, sincera minha, tá? Eu já frequentei igrejas neopentecostais e eu hoje, como um ex-cristão, se chegarem pra mim e falarem assim, pô, cara, que igreja que você me recomenda? A última igreja que eu falo pra uma pessoa entrar numa igreja neopentecostal, tá? Principalmente dessas da televisão, entendeu? Dessas que ficam aí na televisão pregando, chamando as pessoas para ir nos seus cultos para resolverem problemas pessoais, tá? É puro golpe, pura ilusão, pura fantasia, entendeu? Pura mentiraiada e enganação, tá? É minha opinião sincera. Os fatos estão na cara, estão escrachados, só continua enganado dentro desses tipos de denominações quem quer, tá? Enfim, cada um tem o direito de ir na igreja onde quiser e bem entender. Estamos num país teoricamente laico e livre, tá? Então, o livre exercício de crença e de culto é uma coisa garantida na Constituição para todo mundo. Porém, eu tenho minha liberdade de expressão e, mediante a esse áudio, que no caso das vezes que eu já fui nessas igrejas não pentecostais grandes, é uma coisa que infelizmente constatei que uma coisa básica, por exemplo, como papel higiênico no banheiro, tá? Tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente a mulher, né? Geralmente a mulher, ela, independentemente da necessidade fisiológica dela, ela vai precisar utilizar o papel higiênico. Questão de limpeza, né? Cuidado pessoal, entendeu? É uma coisa totalmente comum, normal. O cara falando que não, porque eu sou dizimista, falando que a pessoa tem a cabeça pequena. Realmente, tá? Uma pessoa que vai nesse tipo de denominação, elas têm a cabeça pequena, entendeu? E eles pregam uma ilusão de que eles abrem a mente da pessoa, tá? Para enxergar coisas grandes, o que é uma mentira, tá? Eles pregam prosperidade, mas na verdade quem usufrui da verdadeira prosperidade são eles, os líderes, tá? Mais de 95% das pessoas que frequentam esses tipos de denominações, elas vão lá porque estão com sérios problemas pessoais, estão desesperadas procurando uma ajuda com apelo metafísico. Já tentaram de repente na Umbanda, com Exu, com Caboclo, não deu certo. Depois foi no Candomblé procurar ajuda nos orixás, de repente não deu certo. Já foi numa igreja X, não deu certo. Vai na igreja Y, não deu certo. Então lá, eles procuram abrir as portas para as pessoas desesperadas, para as pessoas que não têm um senso crítico, uma capacidade de argumentar e questionar. Elas simplesmente querem problemas. Elas querem simplesmente resolverem problemas pessoais. Elas querem uma solução para os seus problemas, tá? E ali eles pregam artifícios, porque a gente ajuda dependentes químicos, a gente ajuda viciados, a gente leva alimento para quem está precisando. Cara, vocês não estão fazendo mais do que sua obrigação. E todos esses pontos positivos que supostamente vocês praticam não encobrem os seus grandes e fortes pontos negativos,
tá? Que é a mentiraiada, usando a Bíblia. Se vocês pegam a Bíblia, isolam um texto, tira ele do seu contexto para enganar as pessoas, para aliciar as pessoas a darem o que elas podem e o que não podem em valores de espécie de dinheiro, joias, bens, para a denominação. Isso é um golpe, isso é estelionato, tá? É que aqui, infelizmente, nesse país, o Ministério Público, a Justiça, ela fica de mãos atadas para agir fortemente contra esses ladrões, esses enganadores, trajados de terno e gravata que enganam as pessoas utilizando a Bíblia, tá? Eu não sou cristão, eu sou uma pessoa cética, tá? Só que é o seguinte, eu respeito o bom cristão, eu respeito aqueles que procuram fazer o amor, procuram amar o próximo, respeitar, ter uma vida sincera de acordo com que o Mestre Jesus, que seria que os cristãos consideram até mesmo como o próprio Deus, ensinou ali em alguns trechos dos evangelhos. Tá? Então, se você é um bom cristão, um cristão sincero, e segue ali as coisas boas que Jesus ensinou, você está de parabéns. Mas essas denominações, essas empresas com fachada de igreja, elas estão extremamente longe, anos-luz de distância da essência do evangelho que você pode consultar e conferir na sua Bíblia. Tá? Então, eu fiquei indignado, citando dízimo. Porque é uma obrigação do cristão. Como já expus vídeos aqui no canal, analisando a fé pela razão, eu tenho uma playlist aqui no canal, você pode conferir depois, acho que em torno de 6 vídeos, destrinchando o assunto do dízimo. Tá? Desde Gênesis 14 até Hebreus 7. Tá? Tudo onde todas as passagens onde é citado dízimo na Bíblia, eu tenho vídeos aqui no meu canal fazendo análise pura e crua sobre o que realmente a passagem diz sobre o dízimo. Tá? Então eles pegam, você chega nesse tipo de denominações, eles falam de dinheiro 5, 6 vezes. Tá? É porque é para obra, é porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te dar X, você não precisa ter medo, você tem que confiar em Deus, como se a pessoa demonstrasse a fé dela mediante ao tanto de dinheiro que ela pode dar, ou que às vezes ela nem pode dar. Isso daí é uma falácia, uma enganação, entendeu? Vê se esses caras conseguem crescer em países sérios, entendeu? Vê se eles conseguem implantar suas igrejas, aliás, suas empresas com fachada de igreja, lá no Irã, no Iraque, no Afeganistão, na Arábia Saudita. Eles não conseguem, entendeu? Eles atuam onde as pessoas estão desesperadas e sem conhecimento. E o Brasil, infelizmente, devido à nossa condição social, a falta de uma cultura concreta, uma cultura sólida, por falta de conhecimento, por ignorância de boa parte da população, infelizmente esses falsos líderes, esses caras sem pudor, sem caráter, eles conseguem ter um território livre para atuar e enganar as pessoas, certo? Então eu achei um absurdo, uma falta de respeito, tá? É obrigação da igreja sim manter, uma igreja que pede tanto dinheiro em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome do demônio, utilizam pessoas a táticas de hipnose, ou então combinação entre pessoas para simular estarem ali possuídas com o demônio, com o Exu, com o diabo, seja lá o que for, para impressionar os membros, certo? Por que quando eles, por exemplo, colocam demônio lá para fazer entrevista lá com Exu, com Lúcifer, com Beelzebu, com Legião, eles falam que eles fazem desafio quem é dizimista e quem não é? Por que eles não pegam alguma pessoa lá que esteja lá na igreja, pega o documento e fala, ele não está adivinhando quem é dizimista e quem não é, ele não está adivinhando quem vai ser abençoado e quem não é, então manda ele adivinhar aqui, ó, o meu número de documento, minha filiação, a data de emissão do meu documento, para ver se aquilo lá é demônio mesmo. Se for demônio, ele vai adivinhar. Ele não vai adivinhar, pode fazer esse desafio. Eles não, a pessoa ali que está incorporada, supostamente incorporada, ou combinada com a igreja, ou com golpe de com a farsa da hipnose, e falando, simulando ali que está um demônio, ela não vai adivinhar. Por quê? Porque aquilo é uma farsa. Mesmo porque, se você, qualquer pessoa que estudar a Bíblia a fundo e entender o que realmente a Bíblia diz, a pessoa vai saber que demônio é uma coisa que não existe. Demônio é fruto da imaginação do homem, assim como anjos, o próprio diabo, enfim, espíritos, essas coisas são tudo criações da religião, certo? Então, eles enganam as pessoas na cara dura, tá? Eles não têm um respeito com as pessoas, entendeu?
Então fica aqui minha indignação. Você que faz parte desses tipos de denominações, você está dentro do seu direito. Mas eu faço um convite para você. Você já experimentou ler mais a sua Bíblia? Você já experimentou conhecer mais o que realmente o texto fala, o que realmente a Bíblia expõe? Não, você não faz isso, né? Você prefere deixar sua Bíblia fechada, ou de vez em quando você vai numa caixinha de promessa, tá? Praticando uma espécie de bibliomancia, onde você tira uma promessinha ali selecionada, isso aqui vai se cumprir na minha vida, e vai lá na igreja ouvir groselha desses pastores. Você nunca vai evoluir. Como o próprio esse bispo sem vergonha fala aqui no vídeo, você vai continuar com a cabeça pequena, comendo na mão deles, certo? Então fica aqui minha indignação. Se você tem alguma crítica, elogio, sugestão, comentário, vocês põem aqui embaixo, tá? Os comentários aqui no canal Analisando Aberto pela Razão estão abertos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e curta a nossa página no Facebook. Desejo paz a todos.